Então tá, pessoal, vamos lá, a resolução das equações completas do segundo grau, né? Então nós vamos falar na fórmula de Bhaskara. O que vem a ser a fórmula de Bhaskara? Essa coisa linda aqui, ó. X vai ser igual a menos b mais ou menos a raiz de delta, que é o discriminante, sobre 2 vezes a. A saber, o que vem a ser o delta? O delta, nós vamos ter que saber que o delta ele é dado dessa forma aqui, né? Ó. Vamos escrever que o delta, eu quero que tu memorize no teu caderno, é igual que a b ao quadrado menos o 4 vezes o a vezes o c. Ah, mas que letra é essas aí, professor? Sim, são os coeficientes da equação do segundo grau. Então, vamos usar esse exemplo que determina as raízes do segundo grau, então usando a fórmula de Bhaskara, né? Vamos fazer então aqui, ó. O A vale quanto aqui, pessoal? O A, tu tem que lembrar que o A é esse número aqui. Que número que está acompanhando aqui é o número 1, né? Então, o A vale o número 1 aqui. O B vale menos 7 e o C vale 6. E aí nós vamos ter que recordar que a fórmula de Bhaskara tu escreve, para memorizar, escreve ela menos B mais ou menos a raiz quadrada de b ao quadrado, que é o delta, não é isso? Menos 4ac, o delta, o nome dessa coisa que está aqui dentro é chamada de delta, sobre 2 vezes o a, certo? E aí tem a primeira coisa que nós vamos ter que ter muita atenção, tá? Sempre que tu substituir uma letra por um número, tu tem que colocar ele entre parênteses. Então vamos lá, vamos repetir a forma. Menos, né? Menos o b da fórmula. Quem é o b? O b da fórmula é esse menos 7 aqui. Então tu vai levar menos 7, né? Então tu vai escrever o quê? Menos 7, tu tá entendendo? Aí tu vai e volta, não é isso? Para a fórmula. Mais ou menos, daí vamos lá, mais ou menos a raiz quadrada de b. Quanto é que é o b mesmo? O b, tu tem que lembrar que o b, não é isso? O b, o nosso b, ele é menos 7. Então, tu vai escrever menos 7 ao quadrado da fórmula, não é isso? Então, tu vai botar ao quadrado menos 4 vezes o a. Pessoal, de novo, o a, o que é o a mesmo? O a é 1. Então, tu vai colocar ele entre parênteses. Sempre substitui um número, uma letra por um número, tu tem que colocar entre parênteses. Não pode esquecer disso, né? E aqui vezes o c. Quanto é que é o c? O c, tu tem que lembrar que é o 6, né? Tudo isso divididos por o quê? Por 2 vezes o a. O a gente vai substituir a letra por um número, o a é 1. Isso? Muito bem. Bom, agora nós vamos fazer as contas, né? Então, nós vamos continuar aqui, né? Ah, aqui eu não botei, aqui eu sempre boto um igualzinho para dizer que está... Então, menos vezes menos, mais 7, não é isso? Mais ou menos, agora tu tem que resolver as contas. Pessoal, menos 7 ao quadrado, ó, sempre um número entre parênteses, quando for ao quadrado, vai ficar mais, não é isso? Mais 49, menos, e aí, ó, menos vezes mais dá menos. Menos vezes mais dá menos. Então, aqui eu já sei que vai dar menos, não é isso? E 4 vezes 1, 4. 4 vezes 6, 24. Tudo isso divididos por 2 vezes 1, que dá 2. Continuando a nossa conta, vai ficar 7, mais ou menos... Pessoal, quanto é que é 49 menos 24? Muito bem, 25, não é isso? Tudo divididos por 2. Continuando a conta, 7 mais ou menos... Opa, é 7 mais ou menos, não é isso? Quanto é que é a raiz quadrada de 25? É 5, tudo sobre 2. Continuando, 7 mais 5... Ah, tá. Aqui nós vamos ter um cuidado, tá? Porque nessa parte aqui nós vamos sempre repartir em duas respostas, né? Porque tem um mais e um menos ali, ó. Então é conveniente nós fazermos desse jeito aqui, ó, né? Uma vai ficar 7 mais 5, divididos por 2. E a outra vai ficar 7 menos 5, divididos por 2. E aí tu efetua as contas. 7 mais 5, 12. E quanto mais de cabeça tu fizer, melhor, viu? Quanto mais, então te acostuma.
Então, primeira resposta é 6. E agora, 7 menos 5 dá 2. 2 divididos por 2, que dá 1. Então, qual é o conjunto solução dessa equação do segundo grau aqui? A gente pode até colocar aqui, ó. Conjunto solução é igual a 1 e o 6. Sempre tu coloca em ordem crescente aqui, é interessante, tá? Esse é o exemplo da letra A. Vamos à letra B. Avando. Então, assim, ó. O exemplo da letra B, o A é sempre o que acompanha o x ao quadrado. Tu não pode esquecer que o A é o que acompanha o x ao quadrado. O B é o que está acompanhando o x e o C é o que não tem o x, não é isso? Então, o A vale quanto? 1. O B vale quanto? Menos 2. E o C vale quanto? Menos 3. Pela fórmula de Bhaskara, que ainda está aqui, ó, menos B. Quanto é que é o B mesmo? Ah, professor, o B está ali, ó, menos 2. Então, vai estar menos 2, aí tu volta, né? Mais ou menos, lá pela fórmula de Bhaskara, raiz quadrada de b ao quadrado. Quanto é que é o b mesmo? Quanto é que é o b? O b é menos 2. Então, tu vai colocar no lugar do b, tu vai colocar o menos 2. Menos, né, da fórmula de Bhaskara, menos 4 vezes o a. Quanto é que é o a mesmo? O a está lá, é 1, não é isso? Então, nós vamos colocar 4 vezes o a vezes o c. Quanto é que é o c? Menos 3. Tudo isso divididos por 2 vezes o a. Quanto é que é o a? O a gente sabe que é lá, que é 1, não é isso? Pronto, agora nós continuamos fazendo as contas. Vai ficar o quê? Vai ficar menos vezes menos dá mais. Vai ficar mais 2, mais ou menos. Sempre aqui ao quadrado vai ficar positivo, né? 2 ao quadrado vai ficar mais 4. E aqui, atenção, ó, menos vezes mais, menos. Menos vezes menos, mais. Então, aqui vai ficar mais. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 3, 12. Tudo isso divididos por 2, né? Continuando a conta, 2 mais ou menos 16 por 2. Vai ficar 2 mais ou menos a raiz de 16. Nós sabemos que é 4. Opa, aqui vamos fazer uma coisa diferente, não botei raiz de novo, não tem raiz. 2 mais ou menos 4, não é isso? Tudo dividido por 2. Bom, e aí tu já sabe que são duas respostas, não é isso? Seguindo a conta. Vai ficar 2 mais 4 divididos por 2, 2 menos 4 divididos por 2. E aí é só terminar essas contas aqui, né? Vai ficar assim, ó. 6 por 2, que dá 3. Essa é a primeira resposta. E atenção aqui, ó. Tem 2, deve 4, tu deve 2 em cima e divididos por 2. E agora a regra adicional, menos divididos por menos dá menos. Menos divididos por mais dá menos. Menos 1. Então, a resposta final é... Qual é o menor? É o menos 1, não é isso? Menos 1 e o 3. Sempre bota em ordem crescente. Ah, mas se não botar em ordem crescente, está errado? Não, não está errado, mas sempre quando tu for fazer uma prova de marcar, vai estar em ordem crescente. Vamos ao exemplo número 3. Bom, não é exemplo, é a letra, né? Letra C. Pessoal, então, não é número, é letra. Pessoal, então, assim, ó, sempre a primeira coisa você tem que colocar os coeficientes. Quanto é que é o A? O A é o que acompanha x ao quadrado. Quanto é que é o A, então? Tá aqui, ó, 2, não é isso? O A é 2. Quanto é que é o B? Quando não tem nada, é a mesma coisa que 1, não é isso? Menos 1. E quanto é que é o C? Se tu olhar ali, o C é menos 10. Então, pela nossa fórmula de Bhaskara, como é que tu vai fazer? Tá ali de verde, né? Tá ali de verde aqui, olha só que bonito. Menos B. Bom, vamos lá, vamos ter que pegar. Menos B. Agora eu já vou fazer um pouco mais rápido, tá? O B é menos 1. Mais ou menos sempre, tu não pode esquecer sempre que tu substitui a letra por um número. Tu tem que colocar entre parênteses, né? Menos B, mais ou menos raiz de b ao quadrado. Quanto é que é o b? Então, vamos lá, o b ao quadrado. B é menos 1, não é isso? Menos 4 vezes o a vezes o c, não é isso? Tudo isso dividido por 2 vezes o a. Tá? Então, continuando. Menos vezes menos dá mais. Então, vai ficar mais 1. Não, vamos botar um igual aqui para nós continuar na conta. Mais 1, mais ou menos. Sempre aqui dentro vai ficar, o quadrado vai ficar mais, né? Vai ficar, essa parte aqui, ó, sempre vai ficar mais, né? Porque menos 1 vezes menos 1 dá mais 1. Então, vai ficar mais 1.
E agora, atenção, ó, menos vezes mais dá menos. Menos vezes menos, mais. Então, a gente já sabe que aqui é mais, né? E 4 vezes 2 dá 8. 8 vezes 10 dá 80. Então, aqui vai ficar 80. E tudo isso aqui dividido por 4, né? 2 vezes 2 é 4. 1 mais ou menos raiz quadrada de 81 sobre 4. Continuando, 1 mais ou menos... Quanto é que é a raiz de 81? Tu sabe que é 9 sobre 4. E aí tu desmembra em duas partes. 1 mais 9 em cima, não é isso? Sobre 4, e aí tu tem aquele menos, ó. 1 menos 9 por 4. 1 mais 9, 10. 10 em cima, 4 embaixo. 1 menos 9 dá menos 8 por 4. E aí você tem que cuidar. Aqui dá para simplificar, né? O que é simplificar? Dividir em cima e embaixo pelo mesmo número. Dá para dividir por 2, vai ficar 5 e 2. Agora não dá mais para simplificar, deixa assim. E menos 8 por 4 dá menos 2. Então, qual é o conjunto solução dessa equação aqui que a gente acabou de fazer, né? Se quisesse botar o conjunto solução, seria o quê? Menos 2, não é isso? Menos 2 e 5 meios, ou 2,5 se tu quisesse resolver a conta, né? Vamos para a letra número C. Letra número D, então, fala assim, o A vale quanto? O A vale 3, né? O A vale 3, o B vale 11 e o C vale menos 4. Muito bem. A forma de Bhaskara ainda está aqui de verde, dá para nós ver. Ó, mas, ó. Menos B, vamos lá, pessoal. Menos B, quanto é que é o B? 11. Mais ou menos a raiz quadrada de quanto? Raiz quadrada de b ao quadrado, não é isso? Bota entre parênteses. Ah, mas é positivo. Bota igual, para te acostumar. Menos 4 vezes o a, que é o a, quanto é que é o a mesmo? O a é 3, vezes o c. É só tu olhar para a forma de Bhaskara, não é isso? Vezes o c. Quanto é que é o c? Menos 4. Tudo isso aqui divididos por 2 vezes o a. O a agora é 3, não é isso? Continuando a nossa conta. Vamos continuar aqui embaixo. Vai ficar menos 11, não é isso? Menos vezes mais, aqui quando não tem nada é mais. Então, menos vezes mais dá menos. Mais ou menos a raiz quadrada de 121. E agora, menos vezes mais dá menos. Menos vezes menos, mais. Não é isso? 4 vezes 3 dá 12. 12 vezes 4 dá 48. Muito bem, não é isso? Tudo isso divididos por 6. Continuando a nossa conta, menos 11, mais ou menos. Se tu fizer 121 mais 148, vai dar 169, né? E aqui vai dar 6, continuando a conta, menos 11. Se tu fizer a raiz de 169, tu vai ver que dá 13, né? 13 por 6. E aqui vai ser uma x' e x2', a gente fala, né? Então, vai ficar menos 11 mais 13 divididos por 2, menos 11 menos 13 divididos por 6. Por que eu falei 2? É 6, né? Então, continuando. Menos 11 mais 13 dá mais 2 em cima, 6 embaixo. Se eu simplificar, vai ficar 1 em cima, 3 embaixo. E aqui, menos 11 com menos 23, acredite se quiser, vai dar menos 24 e 6. E quando tu dividir menos 24 por 6, dá menos 4. Conjunto solução, então, dessa equação dá menos 4 e 1/3. Essa é a resposta final dessas equações de segundo grau. Bom, agora o resto é com vocês. Valeu!